Pronto, chegamos aos 32. Incluso, né, a mim mesmo, mas creio que já chega mais um e aí fecha os 32 necessários. Vamos lá. Na aula passada, a gente começou a fazer uma explanação geral de como seria a disciplina e etc. Eu não sei se você se lembra, eu abri aqui um plano de ensino e lá tinha uma agroecologia 2 e tudo mais. O Patrick foi bem. O Itamar, na hora, disse que não era o plano. Eu disse, não, deve ser e tal, aquela coisa ficou uma confusão, e depois o Patrick mostrou realmente que não era o plano correto da disciplina. Acho que não muda muita coisa, porque a parte de conteúdo, né, é muito curta desse plano da agroecologia 3. Como eu falei para vocês, é uma disciplina que nós poderíamos, né, dizer que é voltada para uma prática de construção de um projeto de transição agroecológica, ou seja, vocês vão, ao final da disciplina, fazer esse projeto, e aí vocês vão apresentá-lo, né, ou seja, vocês vão mostrar, né, a sua ideia de transição agroecológica e vendê-lo, digamos assim. E a parte, né, mensurável aqui que tem dentro da disciplina, ela acaba sendo um pouco redundante, porque vocês já devem ter visto outras disciplinas, como agricultura e sociedade, etc., né, que é sobre conhecimento local, aquela coisa toda. Eu vou mostrar novamente aqui o plano de ensino, só para mostrar quais eram as diferenças do que ficaram do agroecologia 2 para esse, e aí a gente dá continuidade, tá bem? Só um segundo. Pronto, não sei se vai já estar visível aí para vocês, acredito que sim. Vocês já visualizaram? Pronto. Então, isso daqui é o plano correto, né, conforme o próprio Patrick alertou, né, tanto é que ainda está com o nome da professora Ana Carolina, que é a professora titular da disciplina. E aqui, que nós temos como conteúdo programático da disciplina, né, é o que vem desdobrado da sua ementa. Então, seria agroecologia e conhecimento local, os movimentos agroecológicos, né, ou seja, movimentos sociais rurais, normalmente tem um cunho agroecológico, principalmente pós-década de 90. Aqui eu vou traçar alguns aspectos históricos para vocês, que vocês já devem ter visto também em outras disciplinas. E desemboca, né, no papel da agroecologia para o futuro. Né? Então, vai ser a nossa caminhada em termos teóricos. O mais, como é que eu poderia dizer, central da disciplina mesmo vai ser a nossa atividade final. Aqui nós temos as nossas referências bibliográficas, tanto complementares quanto gerais. A maioria delas, né, não está disponível pela internet, né, ou seja, só se você encontrar jogando, e, enfim. Mas aqui vai ter link mesmo e tudo mais, são só duas aqui das gerais, mas que eu vou tentar achar para poder cobrir. Né. É interessante aqui nessa relação que tem os movimentos, né, os movimentos agroecológicos, movimentos sociais que têm um cunho agroecológico e principalmente, né, alguns locais onde vocês vão ter repositórios de trabalhos, né, a aba, a Articulação Nacional, e aí você vai ter aqui um sitezinho interessantíssimo que é esse do Captadores, para mostrar como é que capta recursos para botar um projeto para frente. Um dos grandes celeumas que se tem ao fazer uma agronomia de cunho, uma agronomia social, né, uma agronomia de cunho de agricultura familiar, é essa ideia de como é que eu vou fazer para ganhar dinheiro. Né? Então, assim, normalmente, né, você não vê um agricultor familiar procurar um agrônomo. Né? O agrônomo normalmente chega até os agricultores familiares através
de programas de extensão governamentais. E o caso especificamente que a gente está querendo mostrar para vocês é um caso quase que de empreendedorismo. O que isso significa? Existem editais N, são muitos, não são poucos, inclusive os financiados por Ministério do Exterior do Japão, não sei o que aí vem para cá, para nós, através da sua embaixada, que é para promoção justamente, né, de um tipo de relação socioambiental diferenciada. Então, assim, você tem grandes editais, como é o caso da Petrobras, que aí você consegue pegar uma fatia daquele edital, que seria dessa relação agricultura-meio ambiente, porque o da Petrobras é sobre meio ambiente, e no caso da embaixada japonesa, não é sobre produção orgânica, agroecológica, etc. Então, assim, você tem editais de N formas, e são muitos, e aprendendo a lidar com esses editais, vocês podem pegar uma mesorregião ou uma microrregião, tipo ou Maciço Baturité, ou Capistrano, ou Redenção, meso ou microrregião, e a partir dali defender uma proposta de transição agroecológica de um grupo específico de agricultores familiares. Então, aí você teria um edital que faria com que você se autofinanciasse, né? É uma das possibilidades de mercado que existem para as pessoas, né, que se formam com essa agronomia social, com essa agronomia de cunho agroecológico. Né? Você não abandona o agricultor familiar e nem tampouco abandona seus princípios, mas vai fazer isso de uma forma profissionalizada. E sem aquela tentativa de você fazer implementações de ideologia política dentro do governo, porque isso daí é um passo importante, mas que delonga mais tempo, né? Então, essa é a ideia de se trabalhar essa técnica nessa disciplina. Né? É como eu falei para vocês antes, essa disciplina deveria estar já junto com as outras, duas outras agroecologias, em termos de conteúdo, e essa parte da confecção do projeto é que eu acho que deveria ter sido colocado à parte, né, com algo como relação em campo de trabalho, ou questão mesmo de empreendedorismo, alguma coisa assim. Empreendedorismo é uma palavra que ainda não me desce muito bem, mas que seria algo parecido com isso. Ou relação trabalho e renda, alguma coisa assim. Mas é essa a nossa lógica de atuação nessa disciplina. Essa daqui está mais, como é que eu posso dizer, descricionada, né? Tem uma descrição melhor do como acontece, que é o que está vendo-se aí agora no programa. A apresentação da disciplina, com metodologia de avaliação e calendário de aula. Na aula passada, eu cheguei a dizer, tem 3 avaliações e tudo mais e tal, você estava seguindo, né, mais ou menos o que está sendo disposto aqui. A gente tem que lembrar sempre que a gente está fazendo disciplina em EAD e não a disciplina presencial. Então, em virtude disso, né, eu vou pular essas avaliações que se tem, vou cobrar só os fichamentos mesmo quando forem necessários, e aí a gente vai ter como avaliação mesmo a nossa confecção do projeto, certo? Mantém-se o que eu falei anteriormente, né, da divisão de grupos, ou seja, os grupos eles vão ser mantidos para a confecção dos projetos, e aí vocês, acho que a maioria se conhece, então vocês se contactem por afinidade, e casos que não ficarem, né, dentro de algum tipo de grupo, a gente pode repensar. A Janaína tinha perguntado no ano passado até quantas pessoas, o ideal são 5, né, a gente poderia ter aí uns 9 grupos, né, de 5 pessoas, e aí apresentaríamos nas aulas que fossem subsequentes às de confecção do projeto, né? Porque como é que se dará? A gente vai ter umas 3 aulas, eu acho, ou 2 de carga teórica, e depois a gente passa para aulas mesmo que não é metodologia científica, é metodologia de confecção do projeto para o mercado, certo? Então, eu vou passar aqui vídeos do YouTube para vocês sobre pitch, né, que é essa forma de apresentação. Você, hoje em dia, né, tem formas de apresentar seu projeto. Eu quero vender um projeto a determinada pessoa que tem pouco tempo, né? Tem pitches que você faz em 5 minutos, que eles chamam de pitch de elevador, e tem outros que são apresentações formais mesmo. Então, você tem conhecimento das duas coisas, né? Para ter conhecimento. E depois a gente entra na parte da confecção mesmo escrita, né? Que é aqui onde a gente vai ter, né? Esses seminários aqui a gente vai pular, ninguém vai fazer seminário, né? E nem prova, certo? Então, isso daqui tudo, esqueça. Isso daqui a gente vai fazer em termos de debate mesmo, não vai ter grupo A, B, C, ou 1, 2, 3, 4. A gente vai fazer debates, a gente vai ler sobre o material, especificamente esse daqui tratava-se dos movimentos sociais,
de cunho agroecológico. Então, assim, a gente vai ampliar, vamos ver movimentos sociais que não sejam só de cunho agroecológico, vamos pensá-los, né? E a partir disso a gente faz essas discussões. Não sei se durará 1, 2 ou 3 dias. Mas, enfim, a prova também não haverá, e aí nós teremos, né, a nossa confecção, que isso daqui é o núcleo duro da disciplina. A nossa confecção do projeto, certo? Especificamente, né, como você pesquisa fonte de financiamento para que tipo de projeto, e aí depois as orientações da escritura mesmo do projeto, né? Como é que se faz, né, a parte de título, objetivo, plano de trabalho, apresentação, contexto, público-alvo, justificativa. Aí lá embaixo ela entra com as correções para falar, né, dos indicadores de análise de risco, sustentabilidade, cronograma e orçamento. Uma das partes mais importantes é essa daqui, ó, que são coladas uma à outra, cronograma e orçamento. Normalmente todo edital ele tem como predisposição a contrapartida da execução da etapa anterior, trocando em miúdos. Eu ganho um edital lá do Ministério do Exterior japonês, através da sua chancelaria aqui, da sua embaixada, e ele diz o seguinte, ó, adorei seu projeto, né? No primeiro momento você vai fazer o CAR, né, de todas essas áreas aí, vai me apresentar. Quando você tiver isso em mãos, né, ele dá uma contrapartida inicial, quando você tiver isso em mãos, aí a gente libera mais outra quantia do recurso. Então, assim, o cronograma e o orçamento, ele tem que bater isso, etapas do que você vai fazer com a liberação do recurso necessário para a próxima etapa. Então, essa é uma das partes mais importantes quando você trata de projetos que não são da área científica, que são da área profissional. Porque aí você vai ter que fazer uma coisa bem ajustada. E aí o orçamento, ele não pode nem sobrar e nem faltar. A priori, né, em termos de orçamento, você tem coisas em determinados projetos que você pode colocar, em outros não. Suponhamos, tem alguns projetos que permitem que você coloque o que a gente chama de passivo, né? Uma impressora, não sei o que e tal, isso daí já entra direto, antes do cronograma. Já está dentro da construção do projeto, do seu plano de trabalho. E aí já não entra, né, como um cronograma. É como se você tivesse já, ou tem que comprar, e não vai entrar dentro do cronograma, mas está lá dentro do orçamento, entendeu? Então, são coisas que tem que ficar bem redondas ao final. E isso daí a gente vai ver também nas nossas revisões. E aí o núcleo duro desse projeto, isso daqui é tudo, pessoal. Ó, veja que isso tudo não está atualizado em termos de data. Eu vou tentar baixar isso daqui, atualizar em termos de data, e vou repostar daqui para a semana que vem. Os trabalhos que a gente vai, os debates que a gente vai fazer são sobre movimentos sociais. Há sugestões aqui da professora Ana Carolina, mas que elas não se fecham nesses. Então, vocês podem, né, olhar aqui alguns desses, né, eu acho que ela errou aqui, não é Vila Campesina, é Via Campesina, enfim. Então, a gente pode ver isso daqui, e assim, eu sempre costumo pedir para vocês, eu não sei se em algum momento, mas talvez lá futuramente a gente possa ter essa oportunidade, para que observem também movimentos sociais do campo, não necessariamente no Brasil, mas no entorno, América do Sul, América Central e do Sul, né, a América Latina. Por quê? Porque nós temos realidades sociais muito parecidas. Somos países que temos como commodity maior a agricultura, fomos países colonializados de maneira extrativista durante alguns séculos em cima da agricultura, né, em cima de um plantio específico de uma monocultura, e depois fomos soltos, né, sem uma reforma agrária, sem nenhum tipo de presunção de organização social da terra. Então, essa similaridade faz com que nós tenhamos movimentos muito parecidos, desde a América Central até a América do Sul. Então, nossos movimentos sociais que vocês peguem daqui do Brasil, passando pela região sul, entrando Paraguai, Uruguai, Argentina, passando pelo lado, Chile, Colômbia, Venezuela, etc., são muito parecidos, né? Tanto é que a Via Campesina, ela é um movimento muito mais hispanohablante do que necessariamente luso, né? Então, assim, você tem essas situações que são bem ligadas. E outra coisa que a gente precisa entender, que não está aqui, mas que tem um papel importantíssimo, que eu colocaria como um plus para vocês, e aí eu vou buscar para disponibilizar para vocês, são as ONGs que trabalham nessa área de atuação. Promoção de igualdade no campo, promoção, né, de uma mudança, né,
de relação socioambiental, de relação, né, agropaisagística. Então, tudo isso você vai ter alguns ONGs que trabalham com isso, e essas ONGs normalmente também não são simplesmente organizações não governamentais criadas aqui no Brasil, elas têm relações com outras ONGs fora do Brasil. Você tem dois tipos de ONGs que se fundam e formam-se aqui no Brasil, por aqui ficam, e aqui pertencem a um cinturão maior, a uma determinada rede de ONGs. Então, determinadas ONGs, elas estão ligadas a outras numa rede maior. Uma das possibilidades de atuação de vocês no movimento eu não quero chamar de agroecológico, porque eu acho que é muito limitante. Eu acho que é mais interessante falar de agronomia social mesmo, porque você pode aí abrir o escopo para permacultura, outros tipos de relação com a terra. Então, essa produção de vocês, em termos trabalhísticos, com o meio em que estão inseridos, né, através da agronomia social, ela também pode se dar através ou de uma criação de ONG por vocês mesmos, né, um OCIP, uma organização sem fins lucrativos, ou vocês se vincularem a uma ONG ou um OCIP, que são empresas que têm como visão, metas e valores, muito das vezes compartilhados, os que se tem num plano de ensino como o nosso. Né? E vão, às vezes, além, porque você tem um conteúdo ideológico mais forte nelas, né, de promoção de justiça e equidade social e tudo mais. Então, é interessante também monitorar o movimento dessas figuras, desses atores dentro do meio social, não só os movimentos sociais, mas também as ONGs e OCIPs, tá certo? Porque pode ser, sim, uma das alternativas que vocês podem ter como local de trabalho, tá bom? Aqui ela vem dando uma explicação sobre os seminários, como eu disse, a gente não vai fazer seminários, vamos fazer grandes debates aqui, dias de debates, né, onde a gente vai falar dos movimentos sociais, vamos discutir, falar mal, falar bem e botar para frente. E aqui são as orientações que ela tinha dado, na época, com o número de estudantes que tinha. Que, na realidade, isso daqui é você fazer o que eu havia dito, né? Ou seja, você escolher uma entidade que faça, né, o papel de subsidiadora de recursos, né, elaborar um projeto no formato que ela pede, né, porque nem toda entidade pede um projeto igual ao outro. Vou voltar ao exemplo que eu havia falado. Um projeto da Petrobras é altamente complexo. Ele tem uma série de fatores que eles exigem, que você pega o edital, eu vou falar de novo de outro exemplo, da embaixada japonesa, não pede quase nada, é quase que um repasse. Tem projetos desses que a gente vê que eles querem depois ver o que é que vai realizar assim, em termos de produto, produção, ou que querem algum tipo de compensação. Às vezes uma compensação em propaganda, em marketing, é o caso da Petrobras, outros em compensação financeira, outros em compensação, né, de impacto social, que aí você tem que ver como é que você vai mensurar. E tem os projetos de fundo perdido. Quais são os projetos de fundo perdido? É aquele que o cara joga o dinheiro sem saber se aquilo vai dar em alguma coisa, mas que é para estimular determinada área. Esses projetos de fundo perdido, às vezes, saem de bancos de fomento, como é o caso de BNB, BNDES, etc., e saem, às vezes também, há um tempo atrás, saiu pelo Banco do Brasil, e saem também por organizações não governamentais. Esses projetos de fundo perdido, às vezes, são mais flexíveis em termos de orçamento. O cronograma é a mesma coisa dos outros, bem rígido, mas o orçamento é mais flexível. Exatamente. Que é governamental, né, Rafael? São José, e você tinha também o Cabra Nossa, né? Cabra Nossa também era um fundo perdido, dava-se ali as cabeças de cabra e também, além de ser fundo perdido, tinha uma situação de que não tinha acompanhamento, que é o grande problema dos projetos feitos, né, pelo pessoal do governo do estado. Não sei se vocês sabem, mas esses projetos, São José, Cabra Nossa, não sei o que, vários projetos que tem lá dentro são feitos, pensados por antropólogos, são passados por pessoas, né, da área da agronomia. Então, a grande realidade desses projetos é impacto social, mas dentro dessa relação entre o início e o fim, existe um abismo no meio, que é justamente as nossas relações
extensionistas, que são muito arcaicas, né? E aí fica horrível, né? Você não tem até, não tem extensão, não tem nada. Então você joga e deixa lá. Né? Aí nesse assentamento 23 de julho, não sei se é esse o nome que tem aí em Acarape, né? Teve uma época que eu fui olhar como foi o impacto da chegada do projeto Cabra Nossa lá, rapaz, foi uma coisa, assim, eles não tinham para dar para todas as unidades, e aí ficou acertado de que as pessoas receberiam e depois da primeira reprodução, os outros receberiam, enfim. Não chegou-se a canto nenhum com isso, e quem tinha não produziu leite, a ideia era ser cabra, né, leiteira, não tinha nenhum tipo de relação depois, né, que o governo entregou as cabras para poder dar uma orientação de como é que isso seria, né, cabra leiteira aqui para poder dar é uma coisa, é pesado, não é fácil, né, assim, o único canto que eu vi assim, dar bem, bem mesmo, né, foi um capril aqui em Messejana, dentro de Fortaleza, chamado Estácio, e aí depois disso você tem um pessoal lá de Sobral, tinha um pessoal que a Gorete, né, trabalhava antes de trabalhar na Unilab, que é aquele lá Santo Antônio de Pado, mas, enfim, quebrou, Rafael. Na realidade, eu acho que ele não é que ele tenha quebrado, eu acho que ele começou a sofrer pressões imobiliárias, né, que é um dos grandes problemas, assim, a gente não tem aqui no nosso país uma lei que diga que você pode ter um ambiente rural dentro do ambiente urbano e que isso seja protegido. E aí chegaram os italianos, começaram a construir prédios ao lado do Capri Estácio, e começaram a fazer, como é que eu posso dizer, assédio a ele pelas terras dele. E ele viu a coisa crescer muito rápido, né? E esse crescimento eu acho que cresceu aos olhos porque é muito menos trabalhoso. Eu comprava leite lá com eles, comprava leite fresco, leite congelado, comprava queijo, outros produtos da cabra deles lá. Eles tinham estação de tratamento fenomenal, pasteurização, escambau. E aí eu comecei a ir vendo a coisa cair. Eles começaram a deixar de fazer as coisas que eles faziam, tipo queijo e etc., e só estava na produção do leite. Aí depois o leite já não era mais vendido fresco, era só congelado, para você reconstituir em casa. Então, assim, tinha uma série de fatores que fizeram com que você fosse vendo a construção dos prédios ao redor do Capril e, ao mesmo tempo, a derrocada do Capril. Então, é isso daí que acabou acontecendo. E ele dava, para vocês terem ideia, eu cansei de estar lá, conheci ele, né, no clube do bode lá, da Sargento Hermínia ali como é o nome daquele parque? Né? Aquele parque de exposição onde a gente tem a Feira da Agricultura Familiar, estou me lembrando não é agora não, mas enfim. O César Caos, né, eu acho que é o nome do parque, não sei. Mas enfim, conheci eles lá, e aí por serem próximos à minha casa, eu moro no Eusébio, eu comecei a frequentar lá. Então, assim, eu cansei de ver gente da Embrapa, da Emater, gente que era do pessoal de Sobral, Embrapa, né, de Sobral, vi, né, até eu não sei se cheguei a ver o pessoal da Senar lá, mas enfim, vi até o Capril para poder estudar, era estudo de caso. Né? As cabras dele eram criadas em cima de uns paletzinhos, assim, era uma sanidade animal terrível que ele tinha sobre as cabras dele, né? Eram cabras, né, super bem cuidadas, né? E que o negócio, eu acho que ele recuou face ao assédio imobiliário local. E já já ele vai vender, né? Exatamente, César Carlos. E já já ele vai vender, eu acho que aquelas terras que eram, assim, ele conseguiu num espaço compacto fazer coisa que a gente vê que tem gente que tem sítio 3, 4 vezes o tamanho não fazer. E aí eu acho que já já a gente vai ver ele vender para construir um prédio. Vai chegar ao ponto de que vão botar um preço X que ele vai ficar naquela oferta irrecusável. E aí a gente vai ter o último movimento, né? Assim, de uma certa ruralidade dentro do urbano aqui na região sul, né, de Fortaleza acabar. Aí você vai ter depois o Eusébio, os grandes sítios do Eusébio, cidade Estrada do Fio e tudo mais, que normalmente são horticultores que vão permanecer. Até que chegue também o movimento imobiliário. Então, a função social da terra, enquanto função de produção alimentícia, de manutenção do espaço, né, e paisagem, ela é muito pouca cara na nossa Constituição e nas nossas relações governamentais. É por isso que isso acontece.
Se você tivesse que ter destinado em ambientes urbanos, espaços que tivessem essa relação, como hoje em dia você tem o Programa Nacional de Agricultura lá em Portugal, e aí dentro desse Programa Nacional tem uma faixazinha lá dentro, que diz que dentro dos ambientes urbanos você tem que promover essa relação de produção agrícola urbana, né? Quer seja ela periurbana ou urbana mesmo, e aí tem as hortas comunitárias, né? Aí você teria uma coisa diferente. Ou se você tivesse como você tem na Colômbia, né, que você sobe lá nos... Não é favela, porque favela é um conceito brasileiro, mas você sobe nas comunidades lá, nos locais mais pobres, e você tem organizações de mães, donas de casa, que começaram a fazer hortas comunitárias para poder suprir as escolas desses locais. E isso daí virou uma política nacional. Então, há uma série de fatores que fazem com que nós pensemos diferenciados como é que é tratada a questão do rural aqui dentro do nosso ambiente, né? Iconicamente, para quem entra ali naquela região da Messejana e vê aqueles prédios, aquela nova urbanização, empurrar a comunidade de São Bernardo, que é uma comunidade violenta, favelizada, etc., para a direita, empurrando cada vez mais, ela vai sumir por detrás da cavalaria. E aí a pessoa que entra ali, que vai comprar um prédio, diz, mas tem isso daqui, é como se fosse sinônimo de atraso, ainda existe o Capril. E por isso aquele pessoal que fica investindo naquela região é doido para que o Capril saia dali. E vai conseguir, infelizmente. Então, a lógica é mais ou menos essa. O caso é essa nossa forma de pensar culturalmente, né, o rural, que faz com que você ache que se você ficar no meio rural, você está assumindo para si que você vai dormir no ponto, vai viver no atraso, né, para os que são da área rural e não voltam para suas casas. E quem vê isso daí perto das suas casas tem terror, né? No nosso ambiente aqui no Ceará é pior ainda, né? Porque aqui no Ceará você tem uma relação muito pior com o meio rural do que você teria em outros locais. Eu acho que é muito interessante a gente pensar isso sempre, né? Como é que se dá essa relação do ambiente com o meio rural aqui no Ceará? Porque o meio rural não, eu acho que com o meio ambiente, né? A gente tende a derrubar tudo que é histórico que tem no meio ambiente para construir em cima. E algum desses projetos, eles prevêem justamente você proteger. Para que é que o cara tá financiando isso? Nada, ele quer proteger a ele quer proteger seu meio ambiente, a sua, enfim, biodiversidade. Então tem essas situações aí. Tem alguma dúvida, alguma questão até agora aqui, pessoal? Pode falar, Rafael. Rafael levantou a mão aí. Professor, em relação ao projeto em si, como o senhor já explicou, mas, por exemplo, ele vai ser nesse cunho mais, como é que eu posso dizer? Mais, todo projeto tem introdução, justificativa, essa estrutura, né? Assim, mas eu digo Tem. assim, vai ser num cunho mais técnico ou vai ser nesse cunho mais, assim, mais, a modelo de pesquisa mesmo? Não, é técnico. É Técnico, né? técnico, inclusive, a linguagem é completamente diferente, né? Eu acho Pronto. que quando vocês chegam lá em TCC 1, TCC 2, né, eu acho que a Miriam está indo agora, não sei se mais alguém está indo para TCC, vocês vão ter noção lá com a professora Beth que o gênero, né, o gênero literário da ciência é uma coisa diferente do que a gente usa em outras situações. Então, o gênero literário da escrita técnica é você tem que ter uma assertividade maior, não pode perder espaço fazendo enrolação, não dar voltas e tudo mais. É um projeto mais enxuto, conciso e diretivo, né? Você não Pronto, beleza. rebusca tanto. Talvez você ainda cite algumas coisas para mostrar uma fundamentação, mas muito pouca. Mas não existe aquela parte referencial teórico, né? A metodologia é completamente diferente, porque a metodologia de um projeto científico, você tem que ter a pré-noção de que você vai investir numa metodologia que tenha validação científica, né? Que tenha padrões de verificabilidade. Dentro do projeto técnico, não. A metodologia é uma metodologia de investimento de recursos, né?
e recursos escassos. Então, você vai na metodologia descrever como é que você vai investir esses recursos escassos para obter o melhor resultado em termos de produto, né? Quer seja esse produto, o impacto socioambiental, a marca do cliente sendo trabalhada, ou qualquer coisa do gênero. Massa, beleza. Né? Para você que já vem, eu acho que de uma certa relação com a Kleber, eu acho que você trabalha bastante limiar isso lá no Intersol, né, ou talvez você vá ter uma melhor familiaridade. Quem passou pela Intersol tem uma melhor familiaridade, porque quando você desenvolve aqueles pequenos produtores ali, você está fazendo quase que isso, né? Mas só que você faz de uma forma mais ideal e menos na nervura do real, que é o mercado. E aqui a gente vai tentar trabalhar, mesmo de forma simulada, essa nervura do real, que é o mercado. Tranquilo. Tranquilo? Pois bem, dito isso, tem alguma dúvida sobre o projeto? Não, né? Deixa eu dizer, existe lá na nossa primeira aula, aspas, né, que seria a aula de hoje, vários textos de exemplos sobre o que é o conhecimento local, certo? Vocês podem pegar um desses textos e já dar uma olhada, ver o que é que vocês acham e tudo mais, em termos de título, e ver qual é a relação que vocês teriam, o que é que vocês acham disso daí, e depois, pronto, vocês pegam para ler. Não precisa ler tudo, vai pela afinidade do que está sendo tratado lá. Mas aí, de antemão, eu queria saber de vocês se vocês já têm alguma noção do que é conhecimento local. Eu não sei se vocês trabalharam isso a agricultura e sociedade 1 ou 2, se trabalharam isso nas outras agroecologias. Eu acho se não me falha a memória, quem passou por mim na agroecologia, a gente trabalhou isso. Então, matar aí, para me lembrar, mas enfim. A Miriam, a Esther. Então, assim, vocês têm alguma noção já do que é conhecimento local, não tem? Fale agora ou cale-se para sempre. Patrick disse que não tem, a Miriam também não tem, qual é a noção de conhecimento local. Saber local, conhecimento local. É que a gente chama também, às vezes, de conhecimento tradicional ou saber tradicional. Não sei se vocês já chegaram a ver exemplos, tipo o profeta da chuva, né? A gente está numa época agora que vai começar a surgir, né, os encontros dos profetas da chuva. Eu não sei como é que vai ser nesse momento pandêmico, mas que eram pessoas, né, são pessoas, estão diminuindo o número de pessoas que fazem isso, mas que fazem leituras, né, agrometeorológicas, né, através de sinais da natureza. Ali você tem um conhecimento local, que é diferente daquela nossa tia-avó que dizia que ia chover porque o osso do cotovelo dela estava doendo, né? Viviane, acho que eu te dei algo, não te dei? Eu até fiquei interessado nessa situação, porque o pai era mateiro e eu achei interessantíssimo, porque dava para fazer uma coleta bem vasta com ele. Ele é uma fonte de recurso de conhecimento aí que deve ser tratado com carinho, bastante explorado, viu, Vian? Então, a lógica do conhecimento local. O seu irmão era pai de Silvanar, era? Eu pensei que fosse avô, alguma coisa assim. 102 anos, realmente, faleceu há pouco tempo. Então, a lógica do conhecimento local é que é um conhecimento compartilhado e ele tem um processo histórico de formação, né? Às vezes esse conhecimento ele tem um cunho de validade científica, às vezes não, né? Às vezes ele serve como um arcabouço, um substrato para manter uma relação, né, social num determinado grupo, qualquer coisa do gênero. Se a gente for pegar as origens do conhecimento local, é a mesma origem, né, do conhecimento religioso. A religião, ela também surge para você poder dominar o mundo, né, dizer de onde vem, para onde fomos, por que acontece ou deixa de acontecer. E durante muito tempo esse conhecimento local ele teve vinculado ao conhecimento religioso. Então,
As relações que se tinha entre terra e céu faziam com que você tivesse determinadas situações com a natureza, ou seja, se você tivesse uma relação pecadora, sua comunidade tivesse uma relação pecadora, né, ou não tivesse feito determinado tipo de coisa que deveria fazer, uma procissão, qualquer coisa do gênero, você poderia ter um inverno ruim, ou poderia ter uma praga na plantação, enfim, tinha essa relação bem estreita. Né? E aí, com o surgimento da modernidade, você tem um fim dessa ideia de conhecimento local. Por quê? Né? Porque a modernidade ela veio para poder dar método ao conhecimento. Seria uma ideia de que você não tem conhecimento vinculado a outros. Né? Então, a razão teológica, que seria esse conhecimento religioso, ela pertence a si mesma e só pode falar dela. A questão médica só pode falar dela, a questão jurídica só pode falar dela, e a ciência é quem deve falar da ciência, dos descobrimentos, das relações de construção do conhecimento. E tudo deveria ser levado a cabo através de uma relação de causa-consequência. Você teria uma relação causal, que a gente chama. E nunca, né, o efeito explicaria a causa. Então, assim, nas relações religiosas, né, o que acontece muitas vezes, né, que acontece alguma coisa e você quer buscar, através da sua racionalidade, né, como explicar o que causou aquilo, né, assim, então, assim, o efeito, ele não pode ser o gerador da causa, né. Então, eu tive uma época em que eu me afastei da igreja e por causa disso, né, eu comecei a gastar mais dinheiro. Então, assim, o efeito do afastamento da igreja não pode ser o gerador da causa do gastar dinheiro. Então, assim, é uma lógica que não cabe. Né? Então, assim, você tem que buscar outra racionalidade para isso. E aí é que a ciência entrou. Você tinha muitas dessas explicações. Ninguém sabia explicar o que era e jogava a culpa ou responsabilidade numa relação celestial. E não só celestial, mas também de outras ordens. Então, aí a ciência nasce e passa a dizer que só é racional o tipo de comportamento considerado científico. Então, assim, você só tem comportamento racional, comportamento científico. E a partir daí eles estabelecem um critério de verdade única, né? Uma verdade com V maiúsculo, uma racionalidade com R maiúsculo, como se só existisse aquele padrão ali. Isso faz com que a gente desconsidere todo o conhecimento que vem sendo acumulado através das relações sociais com a Terra, com o meio ambiente, entre pessoas, no decorrer dos tempos. E você passa a categorizar isso como conhecimentos inferiores ou coisas primitivas, né? Então, essa coisa primitiva, esse conhecimento inferior, esse conhecimento que tem que ser dominado, essa lógica que deve ser extinta nas relações não científicas, elas passaram muito tempo sendo sobrepujadas pela ciência, né, que empurravam para baixo, hierarquizavam, dizendo, não, isso daí é coisa de analfabeto, é uma pessoa burra, que não tem conhecimento, como é que acredita nisso e tudo mais. E aí, após essa perca do encantamento com a ciência, né, ou seja, você tem uma perca de encantamento quando você vê que a ciência não cumpriu a promessa dela da imortalidade, não cumpriu a promessa dela de trazer a paz perpétua, não cumpriu a promessa dela de trazer uma relação mais igualitária em termos de saúde e etc., aí você passa a ter uma efervescência novamente dos outros conhecimentos. Daí essa rebusca por religião, e aí também a busca pelos conhecimentos locais novamente. Você vai ter que sanar a sua insatisfação. E essa forma de sanar a insatisfação é você responder os buracos, as perguntas que você tem sobre coisas que a ciência hoje em dia não consegue ainda responder, mas que você, quando eu digo você, é sociedade e a comunidade, tinham desde sempre depositavam nela, né, a fiel balança de responder essas ânsias, essas dúvidas. E aí sai para todo lado, sai desde o extremo, né, religioso, né, o fanático, as pessoas que ficaram sem rumo, se perderam o sentido, as pessoas que extravasam isso dentro do campo político, as pessoas que se voltam para a natureza e voltam a ter uma vida mais simples, as pessoas que se tornam workaholic, não veem sentido na vida, né? Ou seja, tem que trabalhar para não pensar na existência, e as pessoas que voltam aos primórdios da relação com a natureza para poder ressignificar essa relação dele com o consumo, de si com o consumo, etc. E é justamente nessa hora que os países que eram tidos como subalternizados passam a ter uma certa notoriedade.
Em termos de que as nossas relações com a natureza, elas nunca perderam completamente esse conhecimento local, essa realidade de relacionamento mais simples. Por quê? Porque da mesma forma que a gente não teve grandes avanços educacionais, a gente não se libertou, não se desvinculou completamente desses aspectos de conhecimento tradicional. A nossa fraqueza se transformou numa fortaleza, digamos assim. E aí, volta-se para nós agora essa realidade de fazer uma produção diferenciada dessa relação com a natureza. Resgate dessas relações mais sinérgicas com o meio ambiente. Veja que existe aí essa dupla fatorização. Da mesma forma que nós temos uma melhor escolarização de cunho científico na Europa, nós temos um menor núcleo de crescimento ou de reprodução de conhecimento local lá, enquanto que em países situados no continente africano, na América do Sul e Central, você tem um caminho inverso. Nós não trouxemos a escolarização da forma massiva que se teve na Europa, nos Estados Unidos, etc., mas a gente tem, em contrapartida, um conhecimento tradicional, conhecimento local ainda muito arraigado. Não sei se vocês percebem essa relação. É uma briga entre a ciência e o que não é ciência. Né? O que se tem de ponderar é que, às vezes, o que não é ciência não é comprovável em termos mesmo de experiência. O que eu costumo falar sempre é o seguinte: a divisão entre o conhecimento local e o conhecimento científico, que é o seu oposto, né, seria o fato de que um você fundamenta em experimento, que é o caso da ciência, e o outro você fundamenta em experiência, que é o conhecimento local ou tradicional. O Rafael bota aqui que acredita que existe um grande desafio de conciliar o conhecimento local tradicional e o conhecimento científico para o desenvolvimento de projetos. Sim, é importantíssimo, principalmente para vocês fazerem isso. O agricultor familiar não vai conseguir fazer isso, mas vocês sim. Vocês são o ponto de ligação entre as duas, né, entre as duas realidades. Né? Então, um é baseado no experimento, no laboratório, na reprodutibilidade. Conhecimento científico você reproduz. Então, você consegue reproduzir, através de um ambiente X, determinada situação que você quer, ou que você queira, né? Tipo, em termos de fertilização de uma planta, ou mesmo em termos de questões agrometeorológicas. Mas se você pega o conhecimento tradicional, ele não reproduz. Ele não consegue reproduzir o caminhar das formigas para poder identificar a vinda da chuva. Se ocorrer novamente, ele sabe identificar, mas ele não vai ter força sobre essa ação. Então, aí você tem já uma relação que se corta nesse caminho. Por quê? Porque o conhecimento científico exige uma metodologia de reprodutibilidade, enquanto que o conhecimento local não exige essa metodologia de reprodutibilidade, exige identificação através da experiência. Então, ali você funda um paradigma, né, ou seja, que é o que é científico e o que não é científico, e você hierarquiza. A ciência vale mais do que esse outro tipo de conhecimento. Vejam que esse outro tipo de conhecimento, ele é um conhecimento que ele permite a reprodução social, diferente de conhecimentos que não são necessariamente locais, né, que são conhecimentos, que não são sequer conhecimentos, porque você não tem padrões de identificação, e que você tem aí a situação, né, de venda como se fosse um conhecimento que não é. É o caso de você ter especificamente gurus, né, gurus religiosos, etc. Esses daí não trazem conhecimento local, né, em termos de religião. O que traz conhecimento local, em termos de religião, seria uma comunidade religiosa, que reproduz determinado valor, que tem determinado tipo de projeto de identificação compartilhada, etc. Da mesma forma, vamos supor, pessoas que só tomam remédios fitoterápicos, que não acreditam na alopatia. A alopatia é o remédio que é feito, né, pela indústria farmacêutica. Então, essas pessoas, eles não extinguem A, B ou C, eles extinguem uma forma de viver o mundo e de ver o mundo e vão passar a viver de outra forma. Os veganos e etc. Certo, Maurício? Tranquilo. Ah, é o Juvenal, que está com o link do Maurício. Tranquilo, Juvenal. O que está se perdendo, Eliseu? A reprodução
É porque eu digo reprodução é reprodutibilidade. Um profeta da chuva ele não pode dizer, ó, eu vou mostrar para vocês como é que acontece. A formiga vai sair aqui agora e vai migrar e aí vai vir a chuva. Tá entendendo? A reprodutibilidade que eu digo é essa. A reprodução que você deve estar falando é de repassar, né, das pessoas umas para as outras. Isso daí está se perdendo mesmo. E quando eu falo reprodutibilidade, que você tem na ciência, essa possibilidade. Você diz assim, olha, se eu incluo determinado tipo de componente químico aqui, nessa situação, né, ou seja, se eu incluo aqui, sei lá, vou pegar um exemplo, né, se eu coloco o glifosato, se eu bombo uma plantação de banana de glifosato, a banana vai sair mais doce. Vai amadurecer e vai sair mais doce. Amadurecer mais rápido vai sair mais doce. Isso é reproduzível? É. E aí entra outros fatores que a gente não discute em termos de ciência. Isso é legal, isso é moral e etc. O cientista ele só vai dizer isso. Determinado tipo, né, de produto químico, ele vai acelerar e vai adocicar aquele fruto. Em termos científicos, isso é uma premissa, é uma hipótese que ele comprovou e é reproduzível. É ou não é? Vocês sabem disso, né? Que o antigo vilão, que era o carbureto, está sendo entrado em desuso e hoje em dia o pessoal está atacando glifosato mesmo nas bananas, né? Então, assim, cientificamente você comprova isso. Mas cientificamente também, né, a tradicional, quando ela é dominada pela científica, Elisabeth. Porque, assim, o produtor rural, quando ele usa dos meios tradicionais, ele não está usando do glifosato. Ele nem conhece isso. Aí vem alguém e diz assim, ó, se você usar isso, você melhora, você acelera a sua produção. E ele acredita piamente que aquilo é bom para ele, porque veio de uma recomendação de um doutor, porque veio de uma recomendação de não sei quem. Existe um processo de hierarquização entre os conhecimentos muito grande. O que ele deveria fazer é dizer, não, não vou fazer isso, porque a longo prazo, além de me trazer problemas de saúde, vai trazer problemas, né, para a terra onde eu planto, que é meu ganha-pão, é meu maior rendimento. A economia da agricultura familiar, ela predispõe o agricultor familiar a trabalhar em cima de uma economia que não é a economia capitalista. Então, assim, você não tem uma noção de médio e longo prazo. É por isso que você vê eles comprarem tão facilmente essas ideias. Ah, e por que que então também um grande capitalista compra? Porque na realidade ele vai usar a terra até a terra não dá mais para ser usada e depois ele descarta. Como tudo que é feito dentro do capitalismo. Né? Ou seja, as coisas são feitas para poder serem usadas até serem descartadas. Não são feitas para durar. Essa é a grande diferença que existe entre os dois pensamentos, mas que atinge o objetivo comum. E aí o agricultor familiar usando o glisfosfato, ele está enveredando para o que esse cientista falou, que faz amadurecer mais rápido, que dá um adocicamento na banana. Ele quer vender o produto dele, ele faz. Ele não procura as outras coisas, né? Então, assim, se você fosse procurar coisas como o cara que bate um prego num coqueiro, que aí a água do coco sairia mais doce, etc., você tem aí um conhecimento mais voltado para o tradicional do que necessariamente o conhecimento científico. O conhecimento científico vai falar de outros tipos de componentes químicos, né, de outra formulação química, ou NPK, qualquer coisa que você coloque e esse coco sai mais doce. E não bater um prego, né, ou fazer qualquer coisa do gênero. Então, os conhecimentos locais, eles são muito mais voltados para uma situação de relação socioambiental, ou seja, com coisas que eu tenho no meu ambiente, do que você buscar insumos externos. A lógica do insumo externo é sempre uma lógica científica. Isso não quer dizer que você não mude sua paisagem, isso não quer dizer que você não atue sobre sua paisagem. Trabalhar é mudar a paisagem, trabalhar é relacionar-se, né, você com a natureza de maneira a produzir algo diferente. Eu não sei se vocês sabem, mas a floresta amazônica, ela não é daquele jeito por natureza, é de uma relação com os índios que sempre viveram lá. Só que é uma relação de milhares de anos e se constituiu daquela forma. Com o tempo agora e a falta dos índios, você passa a ter outra forma de relação com a natureza, que é o desmatamento, é outra forma de vivenciar a floresta, que vai trazer impactos. Né? Então, a lógica de conhecimento local, ela é uma lógica em que você tem uma situação mais sinérgica e menos externalizada. E a do conhecimento científico, ela não se preocupa com isso, né? Porque você pode trazer de fora para dentro.
E o conhecimento que eu falei agora há pouco é interessante, desse conhecimento do efeito do fosfato, porque você tem essa possibilidade de fazer isso, cientificamente, tem a possibilidade de fazer isso de maneira da agricultura familiar. Você sai perdendo a médio e longo prazo, porque você está colocando sua vida em risco, e a dos seus outros, né? E a da sua terra, e etc. E na outra, ela é utilizada de maneira a saturar a produtividade ao ponto de que depois você simplesmente, né, você mastigou e jogou fora o bagaço. É mais ou menos por aí que se dá essa relação. Então, dentro desse conhecimento local, que eu havia falado para vocês na outra aula, a gente pode pensar, hoje em dia, já vendo que esse conhecimento local não é um conhecimento errôneo, ele precisa ser compartilhado, ele precisa ser dominado, ele precisa ser registrado para ser melhor reproduzível, ele precisa ter o aspecto da cumulatividade que você tem no conhecimento científico que você não tem aí. Suponhamos, nós deveríamos ter um livro do Profeta da Chuva, onde você teria cada capítulo um tipo diferente de método de profeta de chuva para poder abordar a leitura do seu meio ambiente, para saber como é que vai acontecer ou não o inverno daquele ano. Vocês não veem isso acontecer. Tem algum livro aí do Profeta da Chuva, onde cada capítulo é assinado, digamos assim, porque seria oralizado e alguém colocaria isso a termo, escrito, por um profeta da chuva? Não, você tem aí o pai de Silvaná, morreu com 102 anos, né? Deve ter deixado seu conhecimento oral para alguém, mas que vai se perdendo aos poucos, porque vai acontecendo. Teu avô tem um livro, né, Blésio? Aí, pouquíssimo conhecido, porque eu procurei agora há pouco para poder passar, mas não encontrei. Mas como é um livro que ele escreveu como Profeta da Chuva, ou ele pegou e alguém escreveu sobre os profetas da chuva, porque o interessante seria a ideia do Profeta da Chuva falar sobre suas técnicas, né? Alguém escreveu, uma terceira pessoa escreve sobre os profetas da chuva, é isso? É uma terceira pessoa que escreve sobre como é, quem é o profeta da chuva, o que é que ele faz, etc. É isso? Sim, tu não tá com o áudio aberto aí, não, né? Pensei que todo mundo aí que pudesse. Cadê você, Gladys? Professor, Pronto. pronto, tô falando agora. É um livro bem antigo que antes era comercializado nas feiras aqui do Canindé, na época de São Francisco. É algo que ele arrumou nessa época. Se eu não me engano, que não era dele. Foi do pai dele ou foi do avô dele. Aí ele conseguiu esse livro e tem até hoje. Certo, mas são pessoas falando sobre o profeta da chuva. Não é um capítulo pelo profeta da chuva X, outro capítulo pelo profeta da chuva Y, não é? Não, eu acredito que tenha sido escrito por todo um profeta. É algo que, tipo, eu não tenho muito acesso. Eu só cheguei a ver uma vez. Entendi. Vou procurar aqui para mostrar. Está por aqui. Eu tenho um livro aqui sobre a mitologia Yanomami, né? Ou seja, são as histórias religiosas dos Yanomamis. Não está aqui na biblioteca do escritor, não. E ele é escrito, né, é como se fosse ipsiliter. Alguém foi com um gravador e pediu para que a pessoa contasse a história, eles foram contando, e aí você pega aquilo dali, você simplesmente passa, transcreve aquele material. Então, assim, o que eu acho que seria, né, ideal era que assim, a gente tivesse esse conhecimento resguardado nessa reprodução que o Eliseu falou. A gente está numa época em que a parte oral, a oralidade, ela tem se perdido. Quanto mais a gente tem um avanço da internet, menos oralidade a gente tem. A gente tem hoje em dia uma visualidade, né? Se você for pegar a maioria de nós, as nossas formas de comunicação, elas estão muito abraçadas ao visual, ao imagético. Então, você tem redes sociais que são muito visualizadas, que é o caso do Instagram, Facebook e WhatsApp, né? Desde GIFs, passando por fotos, figurinhas, etc., né?
E a nossa relação mesmo entre nós aqui é muito visualizada. Então, se você pega, né, essa tradição oral, ela tem uma tendência muito grande a se perder realmente se você não tem um registro disso. E uma forma de você dar validade, é aí onde eu entro na questão central, dessa forma de conhecimento e cumulatividade, que também é uma forma de dar validade ao conhecimento, ou seja, você vai acumulando coisas, seria você fazer isso, né, que é onde eu queria chegar. Um exemplo de um livro dos profetas da chuva, onde cada capítulo seria narrado por um profeta da chuva, como é que ele chegou até aquele patamar de conhecimento e como é que ele visualiza, explicando a metodologia dele, quais os resultados, etc. Ou seja, você abriria um gravador e falaria, você transcreveria isso, depois poderia ser colocado, né, na internet. Hoje em dia, com essa visualidade que a gente tem, poderia ser feito um blog, né, ou um site onde você tem disponível, né, eles falando sobre isso daí, cada um deles, como se fossem capítulos de livro, né, na oralidade mesmo, e você vai depois acumulando, onde vai surgindo novos profetas, com novas técnicas, com novos métodos que você vai colocando, né. Então, isso por si só é uma forma de você transformar esse conhecimento tradicional em algo mais próximo de um conhecimento científico. Você teria verificabilidade e cumulatividade. Só que você teria ainda a quebra, né, o abismo paradigmático, que é um constituído sobre a experimentação, que é a ciência, e o outro sobre a experiência, que é o conhecimento tradicional. A outra coisa que a gente tem em mente, que eu havia falado na primeira aula para vocês, são os tipos de racionalidade. Depois de um tempo, a gente começa a ter, a partir do processo de globalização, a noção de que somos multiculturais. Antes, a gente tinha uma noção de que todo mundo teria que seguir um parâmetro específico e que esse parâmetro específico seria eurocentrista. Hoje, a gente já tem um respeito às nossas diversidades multiculturais e a gente começa a respeitar também algumas outras facetas dessa diversidade. Questões de direitos, de representatividade, né, de ordem sexual e etc. Então, há nessa percepção diferenciada dos seres humanos, ou seja, de diversidade, também uma ideia diferenciada de como se dá o processo de verdade, de racionalidade e tudo mais. Então, ao invés de uma verdade absoluta, que se tinha tanto dentro do seu religioso e depois em substituição a ele, dentro da ciência, você passa a ter verdades, né? O que é verdade na religião pode não ser verdade na ciência, e por aí vai. Você começa a ter uma compreensão relativista. E a racionalidade, ela também passa a ser relativizada, né? Então, assim, você vai ter uma teoria da racionalidade para dizer que você tem essa racionalidade científica, que não necessariamente é uma, né? E que não necessariamente também é a única. Então, você vai ter essa racionalidade científica e vai ter uma racionalidade que não é científica. Você tem a teoria da racionalidade científica, é como se dá o processo de racionalização na ciência, transmissão e construção de conhecimento, e você vai ter uma teoria da racionalidade ordinária. O que é isso? Da ordem do dia a dia. Você vai construindo sua rede de justificativas e valores para poder fazer a sua noção de mundo, né? Então, suponhamos vocês aqui, quando vocês estão pensando enquanto agrônomos e agronomia, vocês estão sendo engessados, né, através da sua formação, vocês estão sendo compartimentalizados a pensar através da teoria da racionalidade científica. Eu preciso ter uma forma de produção de conhecimento que siga esses parâmetros. Não é assim? É ou não é? O povo dormiu. Pois é, enfim, você precisa ter um plano de conhecimento, que seria 2 mais 2 igual a 4. E toda a vida que eu tiver 2 mais 2, independente se eu estou no Brasil e no Ceará, ou se eu estou no Japão, ou se eu estou na Guiné-Bissau, 2 mais 2 vai ser igual a 4. Esse é o parâmetro de conhecimento da racionalidade científica. Ele é reproduzível, ele é universalizável, ele é generalista, enfim. Ele abarca toda a humanidade. O parâmetro que a gente tem na teoria da racionalidade ordinária não é assim. Ela liga para relações que você tem com a sua cultura, com a sua religião e etc. Então, você pode encontrar uma rede de razão e justificativa para compartimentar a sua noção de mundo, né? Então, se você tem um aspecto religioso muito forte, você ainda trabalha na agricultura familiar, você tem uma racionalidade ordinária que ela é influenciada por isso daí. Ou seja, valores religiosos, e o seu padrão de justificativa vai ser dessa relação religiosa com a terra. Eu não sei se vocês estão entendendo. Se você pega uma pessoa que tem uma terra em que o solo é pobre, né, e que ele tenta produzir, ele perde a produção constantemente,
Às vezes dá certo, mas constantemente, a maior parte das vezes dá errado. Ele vai culpabilizar, né, em termos de valores, né, através dos seus valores religiosos, essa relação religiosa dele com a terra. Ou seja, é porque Deus não quer que eu seja agricultor, é porque o meu destino não é esse, então é porque eu nasci para sofrer. Isso é uma teoria da racionalidade ordinária. Ele construiu razões com justificativas pessoais para que aquilo dali acontecesse. O Rafael está rindo, mas, né, não é motivo de rir, não. Tem gente que ainda trabalha sob essa percepção. Eu tenho um grande amigo, que hoje em dia ele é professor de filosofia na UFC, né, o Hugo. Ele é professor de filosofia na UFC, doutor, fez pós-doutorado na Grécia e tudo mais, e ele só foi para o ramo da filosofia, chutou o pau da barraca, porque ele estava no seminário para ser padre, ele estava também participando de uma dessas comunidades carismáticas e foi enviado uma missão para Tocantins. Chegou lá, ele pegou uma tuberculose, né, e o pessoal não acreditava, né, de que você tomando remédio ia mudar o humano e tudo mais. Ele disse que estava tendo febres horríveis, passando mal, convulsionando, e o cara lá que era sei lá como é que se chama, o ministro, não sei, chegou e disse: não, meu filho, é o seguinte, se Deus quiser que você vá para perto dele, agradeça, porque você vai antes. E ele estava completamente sem noção. Aí um amigo dele tirou ele de lá, ligando para a mãe dele, não sei o que, tudo mais, mandou ele de volta para casa. Aí, não, se é para ele morrer, que ele vai morrer em casa, tal, não sei o que. E aí, quando ele chegou em casa, ele recebeu o tratamento adequado. Ele perdeu a capacidade pulmonar de um dos pulmões aí, eu acho que quase 50% nessa brincadeira. E aí, esse momento, né, específico na vida dele, fez ele repensar um monte de coisa. E aí ele abandonou, né, o seminário, abandonou essa comunidade que ele vivia, e se dedicou só à filosofia, e aí ele seguiu a carreira docente dele. Mas a lógica da teoria racional ordinária, daquelas pessoas que estavam envolvidas naquela, é isso mesmo, né? Ou seja, ele estaria predisposto a morrer para se encontrar mais cedo com Jesus, com Deus, com não sei o quê, e seria ali quase que um Marte, né, para o resto da comunidade. Porque ele teria morrido pregando, né, no interior do Tocantins, e etc., e adquiriu a tuberculose, como São Francisco, não sei o quê, não tem nada a ver, né, ali é uma situação, né? Mas a racionalidade ordinária, né, movida de uma valoração, uma justificativa pessoal, poderia ter feito morrer naquela época. Pois é, tem gente bem próxima a gente que a gente conhece que é assim. Esse meu amigo era assim, tem outras pessoas que ainda hoje eu conheço que são assim. E tem outra forma de racionalidade ordinária, racionalidade do dia a dia, que é a impessoal. A impessoal é aquela que normalmente os motivos para os quais você constrói o seu padrão de racionalidade, eles não são de valores pessoais, mas sim impessoais. Né? Ou seja, quando você pensa, né, normalmente é um grupo, né, em determinado tipo de argumentação para determinada situação. É quando você deposita a melhora, vamos supor, é que aqui está pobre, aqui não sei o quê, aqui isso, aquilo outro, mas você vai melhorar tirando aquele político, botando aquele outro. É porque um exemplo bem clássico que a gente pode ter é o seguinte: a gente vai melhorar a situação da segurança com o recrudescimento de penas e de ações policiais. Isso é corriqueiramente dentro da teoria da racionalidade ordinária do Brasil inteiro, uma das argumentações mais fortes para a diminuição da violência no Brasil. Ninguém, quando chega a ser perguntado, diz assim: o que é que você faria com essa situação de violência que a gente está enfrentando? Ninguém diz: olha, a gente tem que diminuir a desigualdade social. Para diminuir a desigualdade social, a gente tem dois caminhos. Primeiro, investimento a fundo perdido em termos de geração de renda e trabalho. E segundo, a educação, que a longo prazo vai trazer resultado. Muito poucos vão trazer isso à tona. Né? Mas, cientificamente, essa seria a resposta. Né? Então, assim, a teoria da racionalidade ordinária, né, ela vai dizer sobre o caminho mais simples e mais rápido que você vai ter para poder chegar a essa situação. E ela é impessoal por quê? É porque é como se você não tivesse uma relação direta com aquilo. E aí, sempre que você tiver respostas como se você não tivesse relação direta com aquilo, é uma teoria da racionalidade ordinária e pessoal. Um outro exemplo, a aposentadoria no setor público. Né?
eu sou professor há muito tempo, né? Eu entrei na Unilab em 2015, mas eu estou na UFCG desde 2009. Tranquilo, Sebastião. Então, quando eu entrei em 2009, a gente ainda tinha um regime previdenciário, né, que hoje em dia é visto, né, como uma benesse diferenciada. A gente se aposenta, né, aos 65 com a integralidade do salário. Uma coisa que você não tem na iniciativa privada, você tem um teto, e esse teto, ele é sempre inferior ao salário que você recebeu. E aí, dependendo do cargo que eu tiver na minha carreira, né, ou seja, do nível que eu tiver, meu salário vai ser aquele. E quase sempre é superior ao teto do INSS. Se essa pessoa que está na iniciativa privada quiser ter um salário, né, melhor, ele vai ter que fazer a aposentadoria complementar. Isso também acontece com os que entraram no serviço público após 2013, né, nas universidades. E aí, quando você vai discutir essa questão da aposentadoria, que aí você mexe com magistrados, mexe com exército, mexe com professores, mexe com pessoas de institutos, como é o caso do Fiocruz, e etc., né? Aí você tem uma dupla situação em que você pode ver a teoria da racionalidade ordinária e a teoria da racionalidade impessoal. A teoria da racionalidade ordinária pessoal e a impessoal. Os que estão envolvidos vão apresentar justificativas, argumentações e valores para defender o porquê de ter aquele tipo de aposentadoria. Os que não estão envolvidos vão, através da sua valoração de mundo, ou seja, eu trabalho que só, me desgraço de trabalhar, chego lá no final da minha carreira. Tenho hoje em dia que me aposentar com quase 70 anos, ou seja, às vezes 72, às vezes 70, dependendo do fator que você utilizar, né? Ou seja, se você começou a trabalhar tarde ou não. E aí eu ainda tenho, sei lá, metade só do meu salário coberto, pelo tanto que eu contribuí, o cara lá vai trabalhar menos e vai ter uma aposentadoria integral, isso não é justo. Então, aí você tem uma certa pessoalidade dos dois lados, e impessoalmente você pensaria no seguinte: a aposentadoria está, hoje em dia, quebrando o país de uma certa forma, né? Então, você vai ter que, de qualquer forma, reduzir essa aposentadoria. E não é justo também que as pessoas que estão na iniciativa privada não tenham condições sequer de sobrevivência, que o que fizeram na iniciativa privada foi reduzir ao máximo, e chegou ao ponto de você não ter a valoração da aposentadoria indexada ao salário mínimo. Então, aumenta o salário mínimo, aumenta a aposentadoria. E é quando você mais precisa de recursos. É quando você está doente, você tem... Porque as pessoas aumentaram sua expectativa de vida. Quando o plano de aposentadoria foi pensado, no início do século 1900, começou a ser implementado nos 1930, 1940, ninguém pensava que a gente chegasse numa situação em que nós saíssemos, suponhamos só o caso brasileiro, de expectativa de vida média de 54, 55 anos para 72 em tão pouco tempo, em 2 gerações. E aí deu no que deu. Aí, né, se tiver vivo até lá, né, sorte daquele que vive para se aposentar. Na realidade, o que eu acho que a gente tem que começar a pensar é o seguinte: você só deve se aposentar se for estritamente necessário. Eu tenho como exemplo 3 grandes professores meus que saíram da ativa, ou seja, foram aposentados, né? Alguém veio e compulsoriamente aposentou eles, e eles continuaram a dar aula como professor emérito da UFC. Né? O que eles conseguiram nesse negócio foi assim: eu não dou mais aula na graduação, só dou aula na pós, porque o número de alunos na sala menor, o número de discentes. O professor que já está com uma certa idade, é uma disciplina que cada um dá no doutorado lá de sociologia, continuam produzindo, escrevendo artigos para jornal, etc. Ou seja, eles diminuíram a parte física do trabalho deles, mas não deixaram de trabalhar. As pessoas que eu tenho visto que deixaram de trabalhar muito cedo e que não fizeram nada, porque uma coisa é você se aposentar e vai fazer outra coisa. Aqueles que se aposentaram achando que iam ficar sem fazer nada, olhando para o teto, são aqueles que adoecem mais rápido, tem Alzheimer, tem isso, tem aquilo outro. É como se você saindo da ativa profissionalmente, do trabalho, você acaba degringolando em termos de saúde. Então, a minha ideia é que minha aposentadoria, ela chegue só quando for compulsório mesmo. É porque o que vai modificar para mim é isso: eu estar na ativa ou estar recebendo sem estar na ativa. E aí, por via das dúvidas, né, aí eu tracei um plano de uma aposentadoria complementar, porque aí se eu chegar num determinado patamar de vida, 60 anos, 65 anos, começar a ter problemas de saúde, né, e precisar de um aporte,
né? Aí eu vou tirar daí. Mas é a noção de previdência que o nosso povo não tem, né? Você procura, e quanto mais você procurar, você vai achar, as pessoas que agem por uma teoria da racionalidade ordinária não têm noção de previdência. E se você pega pessoas que são imbuídas de valores, né, religiosos, né, muito arraigados, né, eles acreditam muito no Deus proverá, mas não vê o outro lado que você tem que fazer aqui. Então, assim, essa teoria da racionalidade ordinária pessoal vai encontrar justificativas para isso. Ou então, quando você não consegue juntar, quando você não consegue isso, enfim, em fatores, você sempre responsabiliza outros. Isso está dentro da teoria da responsabilidade ordinária pessoal. Essa responsabilização do outro. Então, a lógica da teoria da responsabilidade ordinária, que se divide entre pessoal e impessoal, serve para a gente conhecer os conhecimentos tradicionais. Se esse conhecimento tradicional, se esse conhecimento local, ele é gerador de usufruto comunitário, você tem ali uma lógica da teoria da racionalidade ordinária, que é impessoal e que gera conhecimento local. Se você tem ali uma teoria da racionalidade ordinária aplicada de maneira pessoal, ou seja, a pessoa que diz, meu cotovelo dói quando vai chover, isso não gera conhecimento comunitário, local, né? E não pode ser conhecimento, né, tradicional posteriormente, porque está o bel prazer do cotovelo da pessoa. E com o tempo, se ela tiver artrite séria, vai começar a doer, independente se ficar frio ou quente, vai ter dor todo dia. Então, é isso que a gente tem que ter noção. A experiência, ela deve ter também a sua forma de tutorização para que a gente possa identificar como é que forma-se o conhecimento local. Sem esse tipo de pré-noção de que a experiência, ela também deve ser observada com um determinado tipo de critério e detalhe, a gente nunca vai ter forças o suficientes para dar uma certa vazão à aplicação dessas experiências enquanto conhecimento local, em detrimento ou em associação com o experimento do conhecimento científico. Então, quando vocês forem ler os textos, vocês vão ver estudos de caso de conhecimento local, então pensem sempre nisso. Quais são os valores e justificativos encontrados para poder fundamentar esse conhecimento local? A maioria dos autores não vai trazer isso, então é a sua pergunta para ler o texto. Quais são os valores e justificativas que amparam esse conhecimento local? É um valor cultural? É um valor religioso? Né? É um valor de ordem estritamente pessoal? É um valor impessoal? E aí, quando for na aula que vem, depois que vocês tiverem lido os textos que vocês escolherem, a gente discute baseado nisso daí, nessa teoria da racionalidade ordinária, se ela é de cunho pessoal ou impessoal, quais são os valores e justificativas que dão base a esse conhecimento. Tá me combinado assim? Vamos encerrar com a nossa chamada. Hoje a gente já está chegando a 41 pessoas contando comigo, então tem 5 que não estão. Fica como atividade de casa a leitura de um dos textos que estão lá postados como sendo da primeira aula, tem vários, né, conhecimento local 1, 2, 3, lá até o 9, e ainda tem um sobre quilombolas, e aí vocês leem. Vocês usem na sua leitura como se fosse um estudo dirigido isso. É uma teoria racional ordinária, ou seja, ela não é uma teoria científica. Mas ela se funda em algo. Qual é o fundamento dela? Ela é um fundamento pessoal ou impessoal? Qual é o tipo de valor que orienta? Qual é o tipo de justificativo que orienta? Quando for na aula que vem, a gente discute baseado nisso. Perfeito? Qualquer dúvida, né, mantenho-me à disposição de todos vocês. Queria mais uma vez agradecer aqui encarecidamente, né, ao Patrick, que me chamou a atenção da minha gafe na aula anterior, e ao Itamar, que eu acho que não está presente aqui agora. Mas que fique aqui gravado que na hora... tá aqui o Itamar. Né? A presença é agora, viu, Itamar? E aí, né, eu espero que todos vocês tenham uma ótima semana. Deixa eu pegar aqui a presença rapidinho e aí vocês podem ir. Só lembrando, pessoal, que hoje essa aula foi mais delongada, mas que normalmente as nossas aulas em termos de EAD, a gente faz ela mais sucinta, menor. Né? Vamos ter a discussão e tudo mais, e vamos ter um período em que nós vamos supor durante umas 2 ou 3 semanas, eu vou vir aqui, e são os grupos, ou os líderes de grupo, alguém que vai aparecer, para a gente ficar fazendo realmente uma discussão sobre a elaboração de projetos, tá bem? Deixa eu entrar aqui rapidinho no Siga, para pegar o nome de vocês e a gente fazer essa chamada. Pode falar que eu estou ouvindo.
Era sobre o, como é que se diz? O link, né? Esse link vai ser para toda Tem a como aula. falar mais alto, Eric? Sou eu que estou com o bicho aqui, deixa eu ver. Tá certo. Pronto, Eu pode queria só falar. saber sobre o link, se Certo. vai ser alterado ou se será É para sempre toda esse. a Pelo aula. menos eu marquei 14 aulas com esse link. Então, eu acho que ele vai ficar se repetindo no Google Agenda durante 14 aulas e vai ter esse link para nós. Então, assim, eu acho que vai ser sempre esse link. Se vier dar problema, algum dia a gente gera um novo, tá certo? A gente gera imediatamente um novo e aí eu compartilho com vocês. Tá bom, tá. Pode Obrigado. ser? Tá bom. Eu vou ver se eu faço o cadastro dessa turma da gente no Google Sala de Aula, porque ele dá uma dinamicidade muito maior. Tá certo? Que aí eu vou ficar trazendo as coisas do Google Sala de Aula para o Cigarro. O Cigarro era um negócio ainda muito ruim para mim. Muito lento. E aí o Cigarro vai ficar para postar determinadas notícias, né, oficiais e também para a gente fazer a nossa parte, posso dizer, de frequência, etc. Mas, rapaz, o Ayrton ainda não apareceu. Vamos lá, pessoal. Isso daqui é o que aparece para a gente aqui, ó. Vocês vão ver daqui a pouco. Eu acho que vocês já estão vendo aqui, certo? Vamos lá. Gabriel, o pessoal tá botando o nome, é quem tá logado com outros domínios. Vamos lá. Ayrton, ausente. Aldair tá aí? Bom, Presente. Bom dia. Aleph tá aí. Álvaro tá aí? Presente, professor, presente. O Álvaro tá aí também? Sim, presente. Pronto. A Nália tá por aí hoje? Presente, professor. Obrigado, Nália. Marília não está, não é isso? Anália, se tu puder fechar aí o microfone, te agradeço. Antônia Marília não está. Patrick está. Bartolomeu está. Presente. Bernardino. Pronto. Blésio está. Brenda não está, não é isso? Carolina está. Tá aí, Sim, Carolina? professor. Pronto. David dos Santos. Presente, professor. Eliseu está. Erickson está. Esté está por aí hoje? Esther não está. Franciele. Presente. Erilânia. Presente, né, Erilânia? Pelo menos estava desde o início aí que eu vi. Erilânia está aí? Ainda? Tá, ela botou presente no chat, professor. Emerson. Presente. Ah, tá aqui. A Erilânia botou presente, é verdade. O Rafael está, o Gabriel está, Gamal está, Itamar está, Janaína está, Janira. Estou aqui, professor. Obrigado, Janira. Arthur. Presente, professor. Juvenal está com outro domínio. Lourenço. Estou. Luana. Presente, professor. Luzia está. Manuel Pereira de Souza.
Presente. O Marcos entrou, ainda está aí, Marcos? Estou aqui. Viviane, Presente. Markson está aí também, né? A Miriam também está aí, o Fini está aí, o Paulo está aí, o Rafael, que não é o Francisco Rafael, está aí? Presente, professor, Alfine. Certo, afim. O Paulo está aí também, né? O Paz Paulo. E o Rafael. Sim, professor. Tá aí? Sim, professor, estou, viu? Ah, beleza. Tá com o link da Nayara aí. Isso. Santiago. Santiago não está. Ah, tá aí o Santiago, perdão. Sebastião está. Sétimo. Sétimo está? Tamires está? Creio que sim. Sim, presente. Valdir. Presente, professor. E Vicente Kibamba. Estou presente. E eis que finda-se a nossa chamada. Pessoal, muito obrigado por hoje. Eu acho que foi produtivo. Se vocês tiverem alguma dúvida e não quiserem falar agora, vocês me comunicam depois, daquela forma que eu falei, ou pelo e-mail, ou pelo chat, né? Perdão, ou pelo e-mail, ou pelo WhatsApp. Eu vou abrir a nossa turma, né? E aí vou colocar todos vocês lá, vou migrar todos vocês para lá. E aí lá também vai ter um chat, vai ser mais fácil a gente conversar entre si e entre o grupo todo, tá bom? Então, ora pois, chegou ao fim o nosso dia hoje. Agradeço a todos a compreensão da GAF da aula passada, espero que tenham tido bom proveito no assunto de hoje. Mais uma vez, estudem os textos, procurem aquela guia, né, de leitura, pensando na racionalidade, se é pessoal ou impessoal, se tem valores ou justificativas, e nos vemos na próxima aula já com alguma coisa para discutir. Tá certo? Um grande abraço, pessoal. Fiquem em paz. Até semana que vem. Aproveitem bastante. Tchau, tchau.